Gente, boa noite, tudo bem? Começando aí nossa live de terça-feira, hoje eu quero falar sobre relacionamentos em cadeia. Então, eu quero estar discutindo com você esse comportamento que a gente de vez em quando observa, né? De pessoas que entram em relacionamento e saem de relacionamento e ficam emendando um relacionamento no outro. É um pouco disso que eu quero conversar com vocês, tudo bom? Guilherme, quanto tempo que eu não te vejo, como você tá? O pessoal que tá entrando, vocês me dão um feedback aí se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, que eu quero conversar. Quero começar a falar sobre esse assunto aqui com vocês. Relacionamento é sempre uma questão, né, gente? Assim, não sei quando vocês atendem, mas o relacionamento é um assunto que tá praticamente o tempo todo na terapia. Ou é relacionamento amoroso, ou é relacionamento familiares. Mas o relacionamento amoroso tem algumas nuances diferentes quando eles aparecem, né? Então, tá tudo certo, né? Ok, vou começar. Que bom. Legal. Que bom que você tá aí comigo hoje à noite. Olha só, hoje eu quero conversar com vocês sobre relacionamento em cadeia. Então, por que algumas pessoas não conseguem estar sós? Por que algumas pessoas saem de namoro e entram em namoro e às vezes parece que ela tá entrando no mesmo namoro, só mudou o endereço, mas parece que é uma pessoa igual, ou a pessoa sai de um casamento e vai para outro casamento? Por que a gente vê isso acontecer com muita frequência? Né? Qual que é a nossa grande dificuldade em estarmos sozinhos? É sobre isso que eu quero discutir com você hoje, tá? E aí, eu acho que para a gente começar a falar sobre isso, eu quero te dar um panorama, que eu acho que é importante a gente ter um contexto cultural do nosso próprio desenvolvimento, né? Qual o contexto que a gente se desenvolve? É um contexto que quando nós éramos criança, nós cantamos. Não sei se atualmente isso acontece ainda, tá? Mas na minha infância, o comum era nos aniversários você cantava para as crianças e você perguntava para elas com quem elas iriam casar. Olha só, desde lá do início da nossa vida, imagina no momento de comemoração, tá comemorando quem nós somos. Qual é a pergunta que nos fazem? Com quem será? Com quem será que nós vamos casar? Desde a nossa primeira infância, nos é incutido que nós precisamos ter alguém. E a gente cresce com isso. A gente cresce sem nem pensar se nós queremos ou se nós não queremos namorar ou ter um relacionamento. Mas a gente já cresce pensando que a gente vai precisar casar. Além disso, o que é uma coisa muito forte na nossa cultura? A pessoa solteira há muito tempo, ela tem problema. A gente assiste Casamento às Cegas aqui, e aí a gente começou a assistir o novo que entrou os Estados Unidos. E já nas primeiras cabines, uma das interações foi isso. Ah, você tá solteira há quanto tempo? Ah, X tempo. Qual que é o seu problema? Por que você tá solteira? Por que você acabou aqui? Olha só, a gente olha para as pessoas quando elas estão solteiras e elas são estigmatizadas. Você ser solteiro na nossa cultura é uma coisa ruim. Parece que você fracassou socialmente, parece que você não está alcançando aquilo. Sem considerar medo de solidão, que esse é um medo, né? Até falei aí sobre a epidemia de solidão há umas semanas atrás. A gente tem medo dessa solidão. E além disso tudo, que isso eu acho que é um contexto importante, nós temos uma idealização do amor romântico. Então, além da gente crescer com as pessoas perguntando com quem nós vamos casar, além da gente crescer ouvindo pessoas solteiras sendo criticadas, né? Aniversários, festas de família. E aí, você tá namorando? Você não tá namorando? Qual que é esse problema? Por que você não tá namorando? Além disso tudo, a gente cresce assistindo Disney, achando que o grande problema da nossa vida é que nós estamos solteiros e que quando a gente tiver alguém, todos os nossos problemas estarão resolvidos, porque o nosso problema é que nós estamos sofrendo porque nós estamos sozinhos. Que acontece? Eu tenho toda essa idealização, eu tenho todo esse contexto cultural, né, desse lugar do solteiro ruim. Só isso já nos levaria, muitas vezes, para essa busca incessante de relacionamento, né? Quantas psicólogas tem aqui no Instagram que estão ganhando muito dinheiro falando o quê? Relacionamento amoroso. Por quê? Porque a maioria de nós estamos sempre insatisfeitos e parte disso é a nossa idealização do que nós achamos que deveria ser. Esse não é o assunto de hoje. Então, voltando, olha só. Por que então
que, ok, já entendo, né? Estar solteira é uma coisa ruim, mas por que que acontece na prática que a pessoa sai de namoro, entra no outro, sai de um casamento, entra no outro? E muitas vezes emenda. Então a pessoa tá no namoro, ela trai com outra pessoa, ela larga o parceiro, ela vem para essa nova relação. Isso acontece com mais frequência do que nós imaginamos. Por que que nós fazemos isso? Essa é a pergunta que eu quero tentar responder com você hoje, tá? E aí eu quero te passar por algumas coisas que eu tenho observado quando a gente fala de relacionamento amoroso, quais os problemas que aparecem, né? E como que isso acaba contribuindo numa certa medida para que esse lugar que eu estou só, para esse lugar de solidão, seja um lugar que eu evito o tempo todo. Ele é um lugar que começa a ser muito tenebroso. Por que que nós fazemos isso? O primeiro motivo, e esse talvez seja o que é mais discutido, é a nossa dependência emocional. Então, pessoas que são dependentes emocionais, elas necessitam de excessiva validação. Elas precisam de apoio o tempo todo, elas precisam de aprovação o tempo todo, elas precisam de atenção o tempo todo. O que que significa? Que quando elas estão sós, aquilo ali tem um peso que atesta que carimba na testa dela a palavra fracassado. Olha só. E nessa necessidade excessiva de apoio, de validação, de aprovação, eu acabo ficando em relacionamentos às vezes abusivos, mas porque eu preciso de alguém para falar que roupa que eu escolho, para onde que eu for, com o que que eu como, se é melhor escolher tal coisa ou escolher tal coisa. Quando a gente olha para pessoas com muita dependência emocional, normalmente a gente vai ver um histórico de traumas, a gente vai ver uma pessoa normalmente com baixa autoestima, e a gente vai ver principalmente, tá? Quando você começa a estudar, a gente vai ver pessoas que vêm de um histórico de muita invalidação emocional. Então são pessoas que vivenciam as suas infâncias e as suas adolescências sendo invalidadas o tempo todo. São criticadas por tudo que fazem, são questionadas por tudo que fazem, são chamadas de gordas, de feias, de cabelo ruim. E cada uma dessas críticas e adjetivos que a gente vai colocando nas pessoas vai levando elas a terem uma baixa autoestima e uma insegurança que ela não se vê capaz de estar no mundo sem esse outro. Infelizmente, é a nossa história que cria raízes da dependência emocional em nós, né? Então, esse é o motivo. Se eu tenho muita dependência emocional, como que eu saio de relacionamento? Se eu tenho muita dependência emocional, como que eu saio de um relacionamento que é aprovado pela minha família? Como que eu termino um casamento que a minha família gosta do meu marido, que ainda tem isso, né? Então, depois de 20 anos, não é mais duas famílias, é uma família só. E aí, nesse processo, na dificuldade que eu tenho, na dependência emocional que eu tenho, de validação desse outro, de validação da minha família, eu me mantenho em relacionamentos abusivos, eu me mantenho em relacionamentos tóxicos. Eu entro num relacionamento, quando acaba, eu consigo arrumar um igual, às vezes pior. Por quê? Porque sem perceber, é o comportamento de dependência emocional que faz com que esses parasitas apareçam na sua vida. E aí forma quase um casamento perfeito. Normalmente, pessoas que têm dependência emocional vão ter muita dificuldade em estarem sós. Eu te indico um livro, acho que é um livro que vale a pena, que o nome do livro é Amar ou Depender, do Walter Rizzo. Esse livro, ele vai falar muito sobre a coisa da dependência emocional. Ele é um livro bem interessante para falar um pouco como que você sai disso aqui, né? Como que você trabalha isso aqui. Então, esse é um primeiro motivo. Por que as pessoas não ficam sozinhas? Porque elas precisam que o outro fale para elas que tá bom o que elas estão fazendo, que vai dar certo, que elas vão conseguir. Não, elas precisam o tempo todo da aprovação do outro, que elas não podem correr o risco de estarem só. Esse é o motivo. Só que tem outras coisas que estão acontecendo aqui também, né? Uma das coisas que aparece quando a gente começa a olhar um pouco mais aprofundado, né, nesses relacionamentos em cadeias, é o quanto que muitos relacionamentos na nossa cultura heteronormativa
O quanto desses relacionamentos se tornam relacionamentos paternalizados. O que isso significa na prática? É a mulher que se torna mãe do seu marido ou é o homem que se torna pai da sua esposa? Então, a gente tem, por exemplo, essa romantização em cima da mulher, né? A mulher cuidadora, a mulher, a gente romantiza o cuidado, esse lugar sacro da maternidade, que coloca a mulher nesse lugar de cuidado. E aí o que acontece? Ela cuida do filho, ela cuida do marido, ela tem que cuidar da mãe, ela tem que cuidar da sogra, e ela fica no lugar de cuidado. Muitas vezes essa relação com o marido, por exemplo, é uma relação de uma subjugação emocional, muitas vezes. Esse marido emocionalmente é filho dessa mulher. Então, a gente vê isso aqui acontecendo. A gente vê também, né, isso acontece, o homem que se torna pai da esposa. Então, é a esposa que não consegue fazer nada sem o marido. Ah, não, tem que ver com o meu marido. Ah, aconteceu um problema, deixa eu ligar pro meu marido. Ué, mas você não resolve nada? Olha só, qualquer um dos dois casos, a gente vai ter problema nessa relação. É uma mulher que depende desse homem para resolver tudo para ela, então se ele não fizer, ela não faz nada, porque é ele que tem que fazer, afinal ele é homem. Ou esse homem que coloca sobre a mulher a responsabilidade do seu próprio cuidado. Então, essa é uma das coisas que acontece. Quando eu tenho essa relação, que é uma relação mais paternalizada, como eu estou dizendo, né? E a gente tem dados que vai nos mostrar um pouco disso. Então, o que a gente começa a falar? Olha só, esse dado foi um dado do IPEA de 2020. Eles fizeram um estudo e divulgaram isso sobre realizações de atividades domésticas. Olha que interessante. O estudo vai mostrar que as mulheres gastam, em média, 22 horas por semana em atividades domésticas. Gente, 22 horas é tempo pra caramba. Os homens gastam, em média, com as atividades domésticas, em média, eles gastam 11 horas. Na prática, o que a gente está dizendo é que as mulheres têm 50% mais atividades dentro de casa do que os seus parceiros, por exemplo. Sem contar com a jornada fora, que é igual para todo mundo de trabalho. Adriana, o que isso tem a ver? Eu tenho um casal. Esse casal termina. Essa mulher se sente sobrecarregada. Esse é um outro dado. Deixa eu terminar esse raciocínio aqui com você. Então, olha só, deixa eu voltar. Em 2020, o IPEA vai trazer o dado que as mulheres trabalham em média 22 horas por semana em atividades de casa, domésticas, e os homens em média trabalham 11 horas. Isso significa que as mulheres trabalham 50% a mais que os homens. Em 2023, o Enem, não sei se você lembra, o tema da redação do Enem foi o trabalho invisível das mulheres. As mulheres falaram sobre isso, as mulheres se comoveram sobre isso. Um mês depois elas esqueceram. Em 2024, uma pesquisa divulgada pela Datafolha mostrou que 71% dos homens acreditam que a responsabilidade do cuidado dos filhos é da mulher. Então, eu tenho uma mulher que tem um trabalho invisível, que faz mais atividade que esse homem, que está sobrecarregada com o cuidado com as crianças, que pede mais divórcio, tá? O dado é que 70% dos pedidos de divórcio são feitos por mulheres. Eu tenho esse cenário acontecendo. Essa mulher está sobrecarregada, ela termina. Isabela não aguenta mais, chega lá e fala, Hélio, acabou esse casamento aqui, acabou. Aí o Hélio passa 2, 3 meses, às vezes um pouco menos, o Hélio está casado com outra pessoa. Por que o Hélio não ficou sozinho? E, infelizmente, sabe o que eu vejo que acontece, só entre nós aqui? Uma coisa que eu observo muito é essa mulher termina um relacionamento. Passa um mês, esse homem tá com uma outra pessoa, esse homem vai morar com uma outra pessoa. Essa mulher começa a sofrer que ela foi trocada e rejeitada. Como assim, trocada e rejeitada? Você terminou, você não queria, aquela pessoa não deu conta de ficar sozinha, porque aquela pessoa não consegue fazer nada, e ela precisa arrumar alguém para continuar nessa posição infantil dentro de um relacionamento. Infelizmente, a nossa cultura ainda faz a mulher se sentir culpada pelo que está acontecendo.
Muitas pessoas não dão conta de ficarem sós, e a prova disso é que às vezes se divorciam quando não emendam um relacionamento para conseguirem uma nova esposa ou um novo marido, às vezes retornam para a casa dos seus pais. Por quê? Porque não desenvolveram, estão precisando de pai e mãe ainda. Gente, eu como você sou adulta. E a coisa que dá trabalho é a vida de adulto, você sabe disso. De vez em quando eu escuto isso dos meus pacientes. De vez em quando eu penso isso. Ontem eu escutei isso na minha casa. Nossa, tô num misto de emoções. Tô com raiva. Tô me sentindo frustrado. Tô me sentindo vulnerável. Ao mesmo tempo que eu quero matar alguém, eu quero sentar e chorar. Aí eu virei e falei assim, e aí tudo que você queria era agora era no colo da sua mãe e um adulto que chegasse e pudesse resolver tudo na sua vida. Falou, é. Falei, eu sei, eu entendo. Eu já pensei isso também. Todo mundo no momento de exaustão já teve a ideia do, ai, podia ter alguém aqui para cuidar de mim. Esse é o nosso desejo, voltar a ser aquele bebezinho, que a gente não precisa nem falar o que a gente quer, porque esse pai adivinha. Só que se a gente não entender que a gente saiu desse lugar, a gente fica em relacionamentos adoecidos. É isso que acontece na prática. Então, olha só, por que eu fico emendando relacionamentos? Tenho dependência emocional? Às vezes, só consigo estar em relacionamentos que têm essa relação muito paternalizada acontecendo. E uma outra coisa que eu vejo que acontece muito, né? A gente fica com dificuldade de estar só, é quando a gente começa a usar relacionamento amoroso como substituto de autocuidado. O que é isso, né? O que é usar relacionamento amoroso como substituto de autocuidado? Muitas vezes falta repertório comportamental. Para quê? Para lidar com a vida. Entendeu? Para lidar com a vida, para lidar com o problema, para lidar com a louça que não termina, para lidar com o supermercado que você tem que fazer todo mês, para lidar com os telefonemas imprevistos que você recebe, para lidar com o seu cachorro que ficou doente, para lidar com a sua mãe que agora vai ter que fazer um exame e você vai ter que dar conta disso. 50 mil coisas para a gente lidar. E aí a gente vive a infância, a adolescência, a juventude, a gente é lançado numa vida adulta, a gente começa a trabalhar, a gente começa a pagar nossas contas e falam pra gente, agora você é adulto, mas a verdade é que nos falta repertório comportamental para lidar com as coisas. Nós não sabemos cuidar de nós, eu vejo isso muito em relação aos adultos, nós vivemos nos polos, então ou eu tô lá, me permito tudo, ou às vezes eu tô lá, me permito nada. Então, eu vejo as pessoas muito nesse polo da vida. Ah, foda-se, como que eu quero? Ah, como, bebo, fumo, uso drogas e acabou. Volta pro polo. Não, tem que fazer isso, tem que fazer isso. A gente vive nos extremos da nossa vida, nos extremos da nossa emoção, tentando nos domar quase como um boi bravo, sem conseguir, porque a gente tem pouco domínio sobre nós. Aí, isso aqui que nós fizemos? Nós procuramos um parceiro para que o meu parceiro me dê limite. Como eu não consigo me dar limite, ok? Às vezes eu nem tenho uma relação tão hierarquizada, pai e mãe, mas esse parceiro acaba tendo uma função para controlar o meu próprio comportamento. Como eu não sei me pôr limite, como eu não sei estar bem ajustado na sociedade, pelo menos da maneira que a sociedade está propondo, da maneira que eu estou me vendo nela, eu busco que o outro faça isso. Aí o outro tem que ser o limite. Aí, veja essa cena. O que está acontecendo nesse casal, por exemplo? Tem uma pessoa que delega tudo. Faz isso, precisa fazer aquilo, tem que comprar tal coisa. Ah, você já viu tal coisa? E a parede, você ligou para não sei quem? A pessoa delega tudo. O outro faz, não tem repertório, tá vendo que precisa, mas não tem repertório. O outro faz. Esse outro se sobrecarrega, dá um fim nesse relacionamento. Não aguento mais, não tenho filho velho, acabou. Esse é um problema que tem acontecido nos relacionamentos, né, atualmente. Acabou. Só que quando acaba, a pessoa que sai, ela sai como vítima porque o outro terminou com ela, e ao sair, ela sai para buscar uma outra pessoa que consiga pôr limite nela. Por isso que as pessoas não entendem
que elas vivem em ciclos contínuos de repetição. Não adianta mudar de relacionamento sem mudar de comportamento. Não adianta eu sair emendando uma relação na outra sem entender o que eu estou fazendo de errado. Sem entender qual o comportamento que eu estou aqui, por que eu preciso dessa pessoa, eu sei cuidar da minha vida, eu sei gerenciar a minha vida. Você quer ver um outro dado que aparece nessa coisa da terceirização do autocuidado? É o dado que nós temos que as mulheres fazem muito mais prevenção que os homens. Se você vai conversar com as mulheres, é sempre uma briga com seus pais, com seus maridos e com seus filhos, o autocuidado. Ou vai fazer um exame, vai cuidar de você. Precisa que esse outro gerencie a sua vida. Você quer ver um outro dado interessante aqui para eu colocar na mesa aqui? Eu vi essa semana. Homens casados se declaram mais felizes e tendem a viver mais. Mulheres casadas são mais propensas ao adoecimento e tendem a viver menos. A verdade é que a maneira que muitos casamentos estão estruturados hoje, eles acabam beneficiando muito mais aos homens numa manutenção do padrão machista, que essa mulher continua gerenciando tudo, gerencia seus pais, gerencia os filhos, gerencia o marido, gerencia a viagem, gerencia a mala dele para a viagem, e ficam nesse lugar, e quando essa mulher não aguenta mais que ela sai, esse homem arruma uma outra pessoa para fazer isso. E infelizmente, nesse processo, a sociedade olha e fala, essa mulher foi trocada. A gente não consegue olhar para esse outro que está fazendo isso e falar, qual o problema dele? Qual o comportamento que ele está fazendo? Né? Então, é a mãe, e aí, eu acho que esse é um... Então, esses são alguns motivos. Deixa eu evoluir aqui, senão daqui a pouco eu paro muito aqui. Então, vamos lá, vamos recapitular. Eu tenho dependência emocional, eu tenho relacionamentos paternalizados, eu tenho relacionamento como substituto de autocuidado, e eu tenho, que eu acho que esse é um ponto importante, que esses outros até se encaixam, eu tenho uma falta de desenvolvimento pessoal. Nós temos uma ideia errada, que acabou a faculdade, acabou tudo. Então, às vezes, quando eu estava dando aula, eu ouvia de aluno, vou terminar a faculdade e nunca mais vou ler nada. Eu pensava, tadinho, ele não entendeu nada. Sabe qual é o problema? O início da nossa vida é muito marcado os processos de aprendizagem. Você tem infância, você está aprendendo um monte de coisa. Na adolescência, você está aprendendo um monte de coisa. Aí você entra na juventude, você vai aprender a ter uma profissão, você vai lá fazer um curso e você está se desenvolvendo. Aí a gente sai da faculdade, a gente tem um curso, a gente sabe falar, a gente acha que a gente sabe se relacionar e a gente acha que a gente não precisa aprender mais nada. Aí a gente vem ainda para uma cultura que é a cultura que valoriza a juventude, não só a juventude, mas a eterna juventude. Então eu tenho 44 anos e já deve ter alguns anos que eu escuto algumas pessoas falando, mas você não quer colocar botox? Mas se você fizer um preenchimento aqui, mais um negócio aqui, teve um dia que eu falei, deixa eu te falar uma coisa, eu tô ficando velha. Entendeu? Tô ficando velha. Sabe o que tá acontecendo? Tô ficando velha. Faz parte. Não tô a fim de gastar o dinheiro de um carro na minha cara. Eu tô bem satisfeita com a minha cara, apesar das rugas. Nós não queremos aceitar que a gente envelhece. A gente quer estar sempre novo. A gente quer parar a nossa idade biológica. E o problema é que isso muitas vezes impede o nosso desenvolvimento pessoal. Aí nós ficamos adultos com comportamentos emocionais de crianças e adolescentes. Então, a falta do desenvolvimento pessoal, a falta do entendimento que o tempo todo eu tô aprendendo, porque o tempo todo eu tô vindo para um lugar novo na minha vida, porque agora aconteceu uma mudança, porque agora um negócio mudou, porque agora eu tenho tecnologia nova, porque agora mudou aquela linguagem, agora é diferente. Se eu não fico no desenvolvimento pessoal, eu fico estagnado muitas vezes em lugares que nós nem gostamos de estar. Porque, além disso, a gente passa a ver os recomeços como fracassos. A gente começa a ter medo de errar, a gente começa a achar que autoconfiança que autoconhecimento é perda de tempo, a pessoa está fazendo
Tá fazendo terapia, não tá adiantando nada. A gente ainda tem preconceito que terapia é coisa de maluco. E aí o que a gente vê? A gente vê adultos com repertórios comportamentais de criança e adolescente. Aí a pessoa, acontece uma situação, a pessoa dá um chilique, uma birra, você olha para a pessoa e você pensa, gente, a pessoa tem 5 anos, ela está se comportando igual uma pessoa de 5 anos se comporta quando tem um problema nisso. O que está faltando? Está faltando desenvolvimento pessoal, ok? Quando isso acontece, nós vamos ficar limitados numa necessidade extrema a estarmos com os outros. Por isso que a gente vê pessoas entrando e saindo de relacionamento sem parar. A gente vê, né, a estrutura social que nós temos hoje é para uma mulher, sim, sobrecarregada, é para uma mulher que vai cuidar da casa, que vai cuidar dos filhos, que vai ter que tomar decisões importantes e que vai ter esse homem, se muito, como muitos gostam de dizer, eu ajudo a minha esposa. Então, a gente vê esse padrão acontecendo. Quando tem os términos, de um lado ou do outro, às vezes a gente vê essa pessoa correndo para um próximo relacionamento. Muitas vezes, correr para o próximo relacionamento é suprir essas deficiências que eu tenho na minha vida. Então, esse é um ponto. Faz sentido isso aqui? Olha só, o que eu faço com tudo isso? Eu te falei 50 mil coisas, falei rápido, né? Falei sem parar. Eu te falei um monte de coisa. O que você faz com tudo isso? Se você é pai, e mãe, ok? Então, se você é pai e mãe, e você vê que você é pai e mãe do seu parceiro, você vai precisar ter muitas conversas difíceis e você vai precisar colocar muitos limites. Até no sentido de entender que, olha só, do jeito que tá, talvez não vai dar para continuar. A minha irmã é casada, tem muitos anos, tem mais de 25 anos que ela é casada, e ela tem 2 filhas que já são adultas, praticamente, moram com eles, mas são adultas. E óbvio, qual que era um dos grandes problemas que dava na casa deles? Tarefa de casa, claro. Então dividia, o outro não fazia, o outro falhava, o outro... Aquelas tretas que a gente sabe que acontecem em quase todos os lares domésticos. Teve um dia que minha irmã virou para mim e falou assim, nossa, a gente mudou aqui em casa, as coisas mudaram, as coisas estão bem melhores. Eu falei, sério, o que vocês mudaram? Ela falou, agora cada um é por si. Eu falei, como assim agora cada um é por si? Ela falou, nós somos 4 adultos. Eu conversei e falei, olha só, tô cansada, não vou fazer mais nada. Agora cada um cuide da sua roupa, cada um cuide da sua comida, cada um cuide do seu banheiro, cada um cuide de si. Eu faço supermercado uma vez por mês, se a lista não tiver, eu não faço. Ela falou, Adriana, mudou. Sabe o que acontece? A gente vê um monte de filhos adultos dentro de casa e os pais tratando como criança. Você tá estragando o seu filho para o futuro parceiro dele. Às vezes eu tô atendendo, esses dias até brinquei com um paciente meu. Falei, olha só, a sua esposa vai me agradecer por isso. A gente precisa aprender a saber se cuidar sozinho. Então, esse é um ponto, né? Eu vejo que eu tô nessa relação, precisa conversar, né? Precisa discutir, falar, olha só, nós enquanto adultos, a gente precisa cuidar, aprender a cuidarmos de nós. Acho que esse é o ponto que às vezes a gente perde, ok? Então, essa é a primeira coisa. Se você é pai e mãe, você precisa cuidar disso aqui. E se você é pai e mãe do seu parceiro, você precisa entender que esse lugar desigual que você se coloca na relação, a longo prazo isso vai gerar consequências para você, ok? Então, tenha cuidado com isso. Se você é a pessoa que não consegue estar só, então, se é a pessoa que pensa, ah, não, se eu terminar esse namoro aqui ou esse casamento, eu vou precisar arrumar outra pessoa porque não vai dar para eu ficar sozinha muito tempo. Então, vou te dar algumas dicas, ok? Se você percebe que você é a pessoa que emenda relacionamento no outro, você precisa estar disposto a começar a se fazer perguntas difíceis. Nós não nos fazemos perguntas difíceis, você precisa fazer uma pergunta difícil, algumas. Eu consigo estar só e cuidar bem de mim? Se hoje você precisasse estar só, você vai ficar 1 ano sozinho, morando onde você mora, trabalhando onde você trabalha. Você cuidaria bem de você? Não é cuidar à base de iFood, ok? Você cuidaria bem de você?
Você cuidaria bem da sua agenda? Você faz isso hoje ou você precisa que alguém faça por você? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, a divisão na sua casa é igualitária? O que você acha? A divisão na sua casa, né? Do contexto que você tá, quando você olha para o seu parceiro, você fala, não, tá legal? Ou você fala, nossa, se ele sair tem um monte de coisa que eu não sei fazer. Teve uma vez eu tava atendendo uma pessoa e ela tem esse perfil que ela que cuida de tudo. E aí aí eu virei pra ela um dia e falei assim, você acha que seria muito ruim, pegaria muito mal assim, se você tirasse tipo um mês de férias e fosse para um lugar que ninguém pudesse entrar em contato com você? Pensa em alguém na sua família e imagina um ano sem aquela pessoa. Como que ficaria o funcionamento da sua casa? Ficaria normal? Você daria conta ou você teria dificuldade? O que você precisa aprender? A gente se faz pouco essa pergunta. O que eu não sei? O que eu preciso aprender para estar só? Eu estava atendendo uma paciente minha e ela falando dessa coisa, estava com uma pessoa, se relacionando com uma pessoa, e ela queria namorar ele, não. E aí chegou um momento que ele falou, não, eu acabei de sair de um relacionamento, eu não quero emendar um relacionamento no outro, eu tô gostando de você, mas eu preciso aprender algumas coisas enquanto eu estou solteiro. Aí ela me falou isso, eu falei assim, ele faz terapia? Aí ela falou assim, faz. Eu falei, nossa, a terapeuta dele é boa, tá? Eu falei, a terapeuta dele é boa. Aí ela riu, ela falou, por quê? Eu falei, olha só, se ele tem um padrão de emendar relacionamento no outro, o que ela tá tentando fazer com ele é, ok, namora, beija na boca, fica, transa com quem você quiser, transa só com uma pessoa se você quiser. Mas aprenda a cuidar da sua roupa, aprenda a cuidar da sua casa, aprenda a cuidar de você, aprenda a se levar para se divertir sem aquela pessoa. E às vezes a gente precisa, de fato, não estar no namoro para aprender algumas coisas assim. Senão, rapidamente a gente se acomoda naquela relação. A gente não se faz essas perguntas. O que eu preciso aprender? O que eu não sei que se eu fizer eu vou me desenvolver e isso vai ser melhor? A gente não se desenvolve nas nossas relações e a gente fica pulando de relação em relação. Tem um filme que eu acho que vale a pena indicar, que é A História de um Casamento, no Netflix. Vale muito a pena assistir esse filme. Eu acho que ele vai mostrar isso. Termina o casamento e quando termina o casamento os dois entendem que eles estavam fazendo errado e os dois mudam. Mas agora já era tarde demais. Então, ao invés da gente ficar saltando de relacionamento a relacionamento, se pergunta o que eu preciso aprender? O que eu preciso desenvolver na minha vida? O que eu ainda não sei que eu preciso olhar, né? Preciso ir para uma terapia? Faça terapia, né? Vá para sua terapia e fala, olha, tenho dependência emocional. Olha só, se a minha mãe sair da minha vida, eu tô lascada, não sei o que eu vou fazer. Fale, não consigo ir para os lugares sem o meu parceiro, senão eu fico ansiosa. A gente precisa ter um lugar que a gente vai falar para a gente aprender a ter autoconfiança suficientemente na gente para a gente entender que nós conseguimos estar sós. E que estar com o outro, e aí que é gostoso, olha só, eu tô com o outro porque eu quero estar com o outro e não porque eu preciso estar com ele. É aqui que muda. E ao mudar isso, muda a qualidade da sua relação. Não tem a menor dúvida, ok? Pai e mãe, tem filhinho, tá criando os filhos, como que eu contribuo para os meus filhos no futuro não serem as pessoas que entram e saem de relacionamento? Ensine os seus filhos a terem independência emocional, independência financeira. Ensine os seus filhos a pagarem conta, ensine os seus filhos a administrarem dinheiro. Começar a trabalhar, vai pagar conta em casa, vai começar a pagar seu celular. Ensinem. Nós não aprendemos isso do nada. Nós precisamos ser ensinados. Né? Às vezes eu fico com as minhas pacientes. Seu filho tem quantos anos? Tal idade. Já dá para fazer isso sozinho. Já dá para delegar tal coisa. A gente não sabe por quê. As pessoas não estão se desenvolvendo? As pessoas não estão se desenvolvendo porque nós não estamos deixando. Ensine as pessoas
Às vezes eu vejo muito isso, alguns pais em sofrimento, tadinho, ai meu Deus. Dar autonomia ao seu filho, deixar ele ir para a escolinha lá e nem olhar para trás que dói seu coração, isso é demonstração de amor. Eu converso muito, atendo já tem muito tempo, e eu escuto dos pais, e eu posso te dizer que talvez eu já saiba qual que é o desejo dos pais para os filhos. Em sua grande maioria, os pais têm um profundo desejo que os seus filhos sejam autônomos, que os seus filhos não precisem deles para estarem bem. Esse é um desejo profundo que os pais têm em relação aos seus filhos. O medo deles morrerem, como que essas crianças ficam, como que esses adultos ficam sem eles. E a verdade é que você só alcança isso quando você permite dar autonomia. Olha, a nossa cultura, nós temos muito mais costume a olhar para os outros e a falar o que está ruim do que olharmos para nós e olharmos para o que eu preciso entender, para o que eu preciso desenvolver, para o que eu preciso crescer. E aí a gente começa, né? Quero fechar aí com uma ideia hoje com vocês, que eu fiquei pensando nisso hoje, escrevi até um poema, um mini poema, vamos dizer assim. O maior abismo não está fora no mundo. A gente morre de medo do mundo. De vez em quando as pessoas choram para mim, elas falam quanto que elas temem. Temem sair de relacionamentos, temem estarem sozinhas, temem o vazio, né? Temem o buraco da rejeição quando elas se sentem desse jeito. E a gente teme esse lugar. A verdade é que se a gente ignora quem nós somos e a escuridão que existe em nós ficamos repetindo os ciclos que nós não queremos viver. Quando eu não olho para o sentimento de rejeição e quando eu não lido com a minha dependência emocional e quando eu não me desenvolvo enquanto pessoa e aprendo a resolver problemas, sem saber, eu fico num padrão de comportamento que me mantém nos ciclos que eu choro na terapia porque eu não quero ter. Então, são os relacionamentos abusivos que eu não consigo sair. São as pessoas que eu me relaciono que são sempre dependentes financeiramente de mim. São as pessoas que eu me relaciono que são sempre intelectualmente inferiores ao que eu discuto e aonde eu tô. A gente fica na repetição, por quê? Porque a gente está buscando no outro o que a gente só vai conseguir achar quando a gente olhar no espelho. Então, a gente precisa, para a gente melhorar a nossa vida, para a gente melhorar a qualidade das nossas relações, a pergunta que a gente precisa fazer é: o que eu preciso melhorar? Qual que é o comportamento que eu repito? Porque eu vou sair desse relacionamento, eu vou entrar no outro, o que eu tenho que mudar? Qual parte da minha vida eu estou precisando editar? Enquanto a gente não faz isso, a gente vê esse padrão de relacionamentos, que sai relacionamento e entra relacionamento, que é o clássico que a gente assiste, né, no dia a dia. E, infelizmente, muito dentro desse padrão, num discurso que a mulher é culpada. A mulher não manteve o lar dela. A mulher não fez o que ela podia. A mulher, ela é responsável por aquilo ali. E aí a gente fica nesse ciclo que a gente não muda. A gente tem pessoas adoecidas, a gente tem casamentos adoecidos, a gente tem número de violências alto no nosso país. Por quê? Porque nós não olhamos para nós e nós não perguntamos, ok, o que eu tenho que mudar? Ok? Então, quero deixar essa reflexão com vocês hoje. Tá bom? Gente, vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês tiverem sugestões de temas, podem me mandar, tá? E semana que vem estaremos aqui. Três coisas rápidas antes de eu te liberar. Te convidar para conhecer o podcast, ok? Então, se você não conhece lá no Spotify ou no YouTube, ele está disponível. Tranquilamente é o nome dele. Então, se você não tem conseguido acompanhar as lives aqui ao vivo, você vai conseguir ouvir ela lá no podcast. Então, entra lá depois para você escutar. E as outras duas coisas eu tô abrindo uma supervisão, já tá aberta as inscrições, vão ser só 10 vagas, tá? E 5 ouvintes. Só você clicar na link da bio para você ter mais informações. E também, se você quer fazer psicoterapia, mas está meio sem grana para fazer, quer fazer um atendimento mais social, pode me mandar mensagem. Na verdade, está rolando nos stories um link para você se inscrever, tá? Os atendimentos serão feitos por recém-formados e por estudantes de psicologia sobre a minha supervisão. Então, alguns projetos acontecendo ao mesmo tempo, tá?
Espero te vê-los por aí. Que bom que você gostou, Rodrigo. Foi bom tê-lo por aqui. Oi, Lô, tudo bom? Gente, espero que vocês tenham curtido aí e a gente se encontra semana que vem. Até mais.